Hoje nós vamos reagir a uma análise feita aí pelo Gabriel Lopes, do canal Razão na Garagem, análise dirigida aí ao famoso Dilema de Eutífron, esse dilema bastante interessante. Para quem ainda não conhece, vocês terão uma apresentação breve agora no início, e no decorrer do vídeo faremos alguns apontamentos em cima dessa análise feita por esse canal, que é uma análise ali de fundo tomista, certo? Deus quer algo porque este algo é bom, ou algo é bom porque Deus quer. Ou talvez uma terceira alternativa. Deus quer algo porque Deus é bom. E se eu falar para você que nós cristãos, e entendendo ali, indo pela escola tomista, cristã, a gente pode assumir as três opções como verdade. Na teologia tomista, elas fazem sentido. Esse dilema é bastante requisitado aí nas discussões acerca do problema do mal, alguma problematização ali que você queira fazer acerca da noção de bondade em Deus. E tem várias maneiras de você performar esse dilema. Por exemplo, uma ação é aprovada por Deus porque ela é moralmente justa, ou ela é moralmente justa porque é aprovada por Deus. Portanto, é um dilema que brinca aí com a ordem ontológica e lógica das coisas. Se algo é bom porque Deus quer que seja bom, então a bondade, o bem, é subjetivo, já que viria de uma vontade subjetiva de Deus? Se o intelecto de Deus, se a sabedoria de Deus, se a vontade de Deus se identificam com o seu ser, isso significa também que se Deus é bom, sua vontade, sua sabedoria, seu intelecto também se identificam com a própria bondade. Então, a vontade de Deus, o intelecto de Deus, a sabedoria de Deus está sempre ligado e indivisível à sua bondade, porque Deus é a bondade. Bem, essa visão que afirma que Deus se confunde com o próprio bem, ela é respaldada numa noção mais fundamental, que é a doutrina da simplicidade divina. Ou seja, em Deus, seus atributos se confundem com o próprio ser de Deus. E esses atributos são radicalmente idênticos entre si. A sua vontade, a sua razão, o intelecto e a sua bondade. E essa doutrina é bastante radical. Em Deus, a sua essência se confunde literalmente com a sua existência. E não é que esses dois âmbitos são iguais. Eles são a mesma coisa. Ou seja, em Deus não há distinção, não há nenhuma forma de composição, seja composição lógica, metafísica e, claro, muito menos física. Mas essa visão da simplicidade, ela acaba se comprometendo com algumas coisas bastante extravagantes. Deus, a sua essência, a própria existência, ora, essa identidade entre essência e existência é uma identidade também no próprio status modal. Se a existência tem um status modal de necessidade, porque Deus existe necessariamente, logo essa necessidade é transferida para a sua essência e para os seus atos. Portanto, os seus atos também são necessários. E aí nós temos um colapso modal no necessitarianismo, Ou seja, todos os atos, ações, escolhas de Deus, inclusive a própria criação e, enfim, de repente a própria bondade em Deus, ela é necessária e não poderia ser diferente. Outra situação extravagante para nós, muitos de nós no âmbito da filosofia analítica contemporânea, as propriedades que podemos predicar de seres, elas são abstratas, elas não têm existência independente, não são coisas que constituem o ser. O ser as tem no sentido de relação, de exemplificá-las. De alguma maneira, os seres ou os entes, se preferir, instanciam essas propriedades. A propriedade de ser bom, por exemplo. Então não pode haver um bom abstrato, simplesmente um bom pelo bom existindo. Se Deus ele é o sumo bem, se ele é a pura bondade, essa bondade, enquanto ente abstrato, torna Deus também um ente abstrato. Porque há uma equivalência em todos os âmbitos nessa igualdade preconizada pela simplicidade divina. Ari, mas no tomismo não é assim. Sim, mas eu, analisando a sua visão, é um movimento legítimo meu a avaliar a sua visão a partir do interior da minha perspectiva ontológica. É como vocês, quando vocês vão avaliar, por exemplo, o dilema de Eutífron, você está utilizando os seus conceitos, os conceitos tomistas, as perspectivas filosóficas tomísticas.
Portanto, se Deus confunde com o bem, Deus é uma abstração, porque o bem em si não tem existência concreta. O bem é uma propriedade instanciada por alguma coisa. E se você teima que não há essa coisa que instancia o bem existe em si, puramente, e eles confundem com Deus, então, na minha visão ôntica, Deus seria abstrato. Mas se você diz que ele tem existência concreta, o bem tem existência concreta, então esse bem está instanciado em alguma coisa que é concreta. As ideias que a gente coloca com Deus, né, como o amor, a justiça, a misericórdia, a graça, a glória, enfim, o amor, essas coisas todas essas coisas se identificam com o seu ser, porque todas essas coisas são desígnios da sua divindade. Da sua divindade emana a bondade, o amor, a justiça, nada disso é separado de quem Deus é. Portanto, podemos fazer uma espécie de dilema de Eutífron, só que agora no interior do próprio Deus. Esse bem que está ilustrado em Deus, que é o próprio Deus, é bem porque ele é o próprio Deus, ou Deus, ele é divino, ele tem esse status divino porque ele instancia de alguma maneira, ainda que no âmbito de uma simplicidade, coisas como benevolência, onipotência, onisciência, enfim, todos esses atributos que caracterizam Deus enquanto Deus, ainda que no âmbito de uma pura simplicidade. Mas aí, para o tomismo, Deus é anterior aos seus atributos. E outra, seus atributos são idênticos a ele próprio. Desculpa, mas no meu comprometimento ontológico, não. São as coisas, enquanto partes desse ser, que fundamentam logicamente e ontologicamente esse ser. Assim como, analogamente, as partes de um carro que têm anterioridade em relação ao carro. Dito de outro modo, sem as partes, um objeto concreto qualquer, como o carro, não existiria. De modo que, na minha visão, enquanto naturalista, enquanto ateu, e que não preciso me comprometer com a visão tomista, coisas como as propriedades de Deus, dentre os quais a benevolência, que é o mérito da questão, é que de alguma maneira fundamentam a existência do próprio Deus. Ou seja, Deus é Deus porque possui essas coisas. E essas coisas, de alguma maneira, é que tornam Deus Deus. É por isso que, na minha visão, faz sentido o dilema de Eutífron, porque ainda que, em nome do princípio de caridade, eu concedesse que o belo é parte do próprio Deus, eu não assumo a simplicidade divina e não assumo a alegação forte de que Deus é a própria bondade, seus próprios atributos. Não, para mim, em conformidade com minha visão ontológica, essas coisas, ainda que sejam Deus, elas seriam Deus enquanto propriedades. E isso justifica esse movimento meu de trazer o dilema de Eutífron para dentro de Deus. Ou seja, essas coisas são boas porque são parte desse Deus, propriedades desse Deus, ou, na verdade, Deus é chamado de Deus porque ele possui essas propriedades tão poderosas como essa onibenevolência, essa bondade perfeita dele.